beleza? Bom dia, boa tarde, boa tarde. Bom, a aula de hoje, matéria nova, tá bom? Pessoal, então vamos começar aí. Segunda função que nós vamos estudar, função quadrática, tá bom? Função também conhecida como função polinomial do segundo grau. Antes de começar, ó, vamos fazer o nosso pensamento aí da semana. Ó, pensamento da semana aí. Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite, tá bom? O que eu costumo falar? Costumo falar que nada na nossa vida acontece por acaso, não existem milagres, ok? Tudo é consequência de. Consequência de muito trabalho, consequência de muito esforço, consequência de muita dedicação, ok? Pessoal, então, o futuro, ele depende muito do que a gente está fazendo hoje, o que você está disposto a fazer hoje, tá? E o que eu gosto de falar para vocês é, cara, só não parem. Você pode diminuir o ritmo, fala assim, pô, hoje eu só vou assistir a aula, ou hoje eu só vou estudar 1 hora. Pessoal, mas não para. Nem que seja um pouquinho a cada dia. Então, repetindo aí, ó, o sucesso, pessoal, é o acúmulo de pequenos esforços, tá bom? Então, se você for estudar só 1 horinha, beleza, estuda só essa 1 horinha, tá? Repetidos dia e noite. O importante é não pare. Não pode parar. Combinados? Beleza? E tamo junto nessa caminhada, tá, pessoal? Tamo junto aí, tá? Bom, então vamos embora. Começar então aí, não se esqueçam, os senhores estão assistindo a aula, vocês não estão vendo um vídeo, tá? Gente, assistir a aula significa dizer que é interessante você ter um caderno lá na frente e faça as anotações, tudo bonitinho, tudo bem? Se por um acaso você perdeu uma anotação ou outra, aí você consulta lá o Classroom depois, mas tenta fazer o máximo possível aqui. Quanto mais sentidos você utilizar no seu processo de aprendizagem, maior a absorção do conteúdo, tá? Mas vamos embora. Função quadrática, tá? Primeiramente, pessoal, como é que você vai fazer a lei de formação de uma função quadrática? Bom, a lei de formação de uma função quadrática, ela pode ser dada como uma função f, definida dos reais para os reais, tudo bem? Então, f é o nome da função. Pessoal, o primeiro conjunto, o conjunto de partida, também conhecido como conjunto domínio, seria o buraco, seria todo o número real, e o conjunto de chegada, que é o contradomínio, seria todos reais também, beleza? De tal modo que a função f, que depende da variável x, vai ter a seguinte lei de formação, ax² mais bx mais c. Mas para ser função quadrática, para ser uma função polinomial do primeiro grau, desculpa, do segundo grau, os senhores têm que garantir que esse termo vai existir. E como é que eu garanto que esse termo, que tenha x² exista? Para garantir isso, você tem que colocar uma coisinha a mais, ó, com esse coeficiente a sendo diferente de zero. Agora sim, agora você define tudo que é função quadrática, tá bom? Bem, a função polinomial do primeiro grau, eu falei com vocês, né, que ela vai associar uma PA no domínio com uma PA na imagem. A função quadrática, galera, vai associar o quê? Uma PA no domínio com uma PA de segunda ordem na imagem. Para quem não sabe o que é PA de segunda ordem, tudo bem, por enquanto a gente não vai entrar nesses detalhes não, tá bom? Por enquanto só tenha isso que eu ouvi falar de, tá? Porque depois quando falar de sequências numéricas, talvez a gente retome esse conceito, tudo bem? Então, se você tiver PA no buraco, domínio, no X, vai sair PA de segunda ordem na resposta, na imagem, no Y. É isso que eu quero que vocês tenham na cabeça, ok? Bom, e aí, como é que é o gráfico de uma função polinomial do segundo grau? Sempre, o gráfico de uma função polinomial do segundo grau é sempre uma parábola. Tenha isso na cabeça, tá? Como é que é o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau? Sempre uma reta. O gráfico de uma função polinomial do segundo grau é sempre uma parábola. E já fica atento. Quantos pontos define uma reta? 2. Se você tiver 2 pontos, você traça uma única reta entre eles. Se você tiver 2 pontos, você consegue encontrar a lei de formação da função. Quantos pontos define uma parábola? 3. Que não sejam colineares.
Três pontos que não estão em cima de uma mesma reta definem uma única parábola. Ou seja, com 3 pontos, você desenha uma única parábola que contém os 3 pontos, ou, melhor dizendo, com 3 pontos você consegue encontrar a lei de formação da função, você consegue descobrir os valores de A, B e C, que são os coeficientes da função quadrática. Só um alerta para os senhores. Atenção, pessoal, A é o coeficiente angular? B é o coeficiente linear? Não. Não. Fica ligado. Não tem aqui conceito de coeficiente angular e coeficiente linear. A e B, sendo coeficientes angulares e lineares, simplesmente são conceitos dentro da função afim, função polinomial do primeiro grau. Tudo bem? Aqui, como é que você dá o nome a esses caras? Pessoal, A você chama de coeficiente do x quadrado. Pessoal, B você chama de coeficiente do x. E C você vai chamar de termo independente de x. Tá bom? Então, não tem nomezinhos especiais, só fala que o A é o coeficiente x quadrado, o B é o coeficiente do x e o C é o termo independente. Tá bom? Bora. Raízes. Esse conceito é importante em qualquer função. Como é que eu faço para encontrar as raízes de uma função? Sempre, sempre. Para você encontrar as raízes de uma função, você sempre pega a função ax² mais bx mais c iguala essa função a zero. Esse é um conceito que vocês têm que ter. Se você não tem, você anota uma observação aí do lado. E tanto faz qual é a função que você está estudando. Pode ser a função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, função log, função seno, função cosseno, função tangente, qualquer função. Para encontrar suas raízes, pegue a função e iguale ela a zero. Ou seja, você vai resolver uma equação. Tudo bem? Então, conceito rigoroso de raiz. É o x que zera a função. É o x que, se você coloca no buraco da função, a resposta é zero. O y é zero. Tá bom? Esse é o conceito de raiz. E como é que você faz? Iguala a função a zero. Beleza? Da equação do segundo grau, você tem duas formas de você resolver isso. Ou seja, duas maneiras de você encontrar as raízes e vamos escrever as duas maneiras. Primeiro modo de você encontrar isso é o que a gente chama de Bhaskara, né? Formulazinha de Bhaskara. Bom, da fórmula de Bhaskara, o que você vai fazer? Delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Decorar isso aí, tá bom? E o valor de x, pessoal, vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta que você encontrou ali em cima, dividido por 2a. Essa é a fórmula de Bhaskara. Segundo modo de você encontrar as raízes de uma função do segundo grau, né? Seria soma e produto. Beleza? Aqui também tem que decorar uma formulazinha. Pessoal, a formulazinha da soma das raízes é sempre menos b sobre a. Formulazinha do produto das raízes é c sobre a. O discurso que eu tenho aos senhores é o seguinte. Na prova da UNB, que é o nosso objetivo, né, principal aqui, você vai fazer por Bhaskara, porque você tem calculadora. E aí fica mais fácil fazer essas continhas, tudo bem? Numa prova que não seja da UNB, aí é legal você já pensar no soma e produto, porque daí fica mais rápido, sem calculadora, fazer o soma e produto. Tá? Soma e produto, então, formulazinha da soma, menos b sobre a, formulazinha do produto c sobre a. O que eu queria combinar com vocês? Ó, vamos combinar o seguinte. Quando eu escrevo menos b sobre a, eu queria que você traduzisse esse sinal de menos como sendo trocar o sinal. Então, menos b sobre a, eu vou pensar trocar o sinal do b e dividir por a. Eu acho que essa interpretação, ela parece ser um pouco boba, mas ela causa uma rapidez nas suas contas. E é interessante, então, que você pense nisso em qualquer fórmula. Em qualquer fórmula, você pode interpretar menos b como troca o sinal do b. Talvez fique mais legal, tá bom? Queria combinar isso com vocês. Soma e produto. Beleza? Graficamente, o que representa as raízes no gráfico? Atenção, no gráfico, a raiz indica onde o gráfico corta o eixo x, tá? Sempre, sempre, raízes indicam onde o gráfico corta o eixo x. Beleza? Vamos lá.
Mais uma parte teórica, forma fatorada. Toda função polinomial do segundo grau, a função f, que depende da variável x, pessoal, ela pode ser escrita na sua forma fatorada da seguinte maneira. A, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Toda função quadrática ela pode ser escrita assim. O que você tem que descobrir daqui? Você tem que descobrir o valor de A, que é o coeficiente do x ao quadrado, tudo bem? Depois, você tem que encontrar quem seria o x1 e quem seria o x2. Em que x1 e x2 são as raízes desse polinômio, tá? Então, vamos anotar aqui em que x1 e x2 são as raízes. A forma fatorada vai ficar clara, a gente vai fazer questões dela. Mas, a princípio, se você quiser anotar isso, pode anotar, tá bom? A princípio, você vai usar a forma fatorada quando você quer descobrir a lei de formação da função, conhecida as raízes. Se você tem quais são as raízes, como é que eu faço para encontrar a lei de formação? A ideia é forma fatorada. Combinados? Se quiser anotar, pode anotar isso aí. Usa-se a forma fatorada para encontrarmos a lei de formação da função, conhecidas as raízes. Usa-se a forma fatorada para encontrar a lei de formação da função, conhecidas as raízes. Então, vamos lá. Estudo gráfico da função quadrática. O que eu quero que vocês tenham na cabeça é, pessoal, a primeira análise que a gente tem que fazer é sempre olhar para o A. O A ele pode ser positivo, maior que zero, ou o A pode ser negativo, menor que zero. E aí, se o A for positivo, você pode posicionar a sua parábola de 3 formas diferentes se você for comparar com o eixo X. Então, a primeira maneira que tem de você desenhar essa parábola com cavidade voltada para cima, porque o A é positivo, seria cortando o eixo X 2 vezes. Ou então, você pode posicionar essa parábola com cavidade voltada para cima, porque o A é positivo, cortando essa parábola só uma vez. Ou então, você pode posicionar essa parábola, galera, sem cortar o eixo X. Então, existem esses 3 posicionamentos da parábola em relação ao eixo X. Tudo bem? Se o A for positivo, tá? E aí, a gente fala aqui, a parábola está sorrindo, né? Ó, perceba que isso aqui é como se fosse um sorrisão aqui de uma pessoa, olha lá. Um sorrisão, beleza? Isso toda vez que o A for positivo. Bom, já tinha falado para vocês, onde o gráfico de uma função corta o eixo X? Sempre nas suas raízes. Então, aqui você está falando que existem 2 raízes reais diferentes, x1 e x2. Quando corta só uma vez, a conclusão que você pode ter aqui é que tem exatamente 2 raízes, galera, iguais. x1 igual a x2, ok? E quando não corta, você fala que não existe raízes. Agora, atenção. Não existe raízes reais, ok? Não existe raízes reais. Porque vão ter raízes. Toda vez que isso acontecer, as raízes serão complexas e imaginárias. É um assunto mais para frente, um assunto que a Marina já está trabalhando com vocês, né? Nas quartas-feiras, tá? Bom, e se o A for negativo? Se o A for negativo, significa dizer que você pode também desenhar essa parábola em relação ao eixo X de 3 formas diferentes. Como é que seriam essas 3 formas? Pessoal, você pode fazer, toda vez que o A for negativo, a parábola é com cavidade voltada para baixo, e você pode fazer a parábola com cavidade voltada para baixo, cortando o eixo X 2 vezes. Você pode fazer uma parábola com cavidade voltada para baixo, cortando o eixo X somente uma vez, ou você pode falar que essa parábola não corta o eixo X. Bom, galera, se essa parábola corta 2 vezes, qual é a conclusão que você vai ter? Que existem 2 raízes reais distintas. Então, aqui tem a raiz x1, tem a raiz x2, elas são reais, porque cortam o eixo x, e diferentes. Quando cortar só uma vez, existem 2 raízes reais, só que elas são iguais. A raiz x1 é igual à raiz x2.
E se não corta o eixo X, significa dizer que não existe. Olha o símbolo de não existe, ó. Esse é cortado é não existe, tá bom? Não existe raízes reais. E repito, falar que não existe raízes reais não significa falar que não existe raízes, tá? Significa dizer que as raízes serão complexas imaginárias. Bem, quem é o responsável pela quantidade de raízes reais aí? O responsável pela quantidade de raízes reais, pessoal, é o delta, ok? Nesse caso aqui, ó, o delta ele é maior que zero. Toda vez que o delta for maior que zero, qual é a conclusão que os senhores têm que ter? A conclusão é, existem duas raízes reais distintas. E aí você vai desenhar a parábola para cima ou para baixo do jeito que está escrito aí, tá bom? E uma vez só. Para uma vez só, o delta é igual a zero. Toda vez que o delta for igual a zero, qual é a conclusão que você tira? Que existem duas raízes reais, só que agora são iguais. Ah, tem outra forma de falar isso. Ou você pode falar que existem duas raízes reais iguais, ou você pode falar que existe apenas uma única raiz real distinta. Tanto faz, tá? E por fim, o último exemplo, não corta o eixo X. Se não corta o eixo X, o delta é negativo. E aqui que você fala que nenhuma raiz real. Nenhuma raiz real. Ok? Existe um nomezinho para isso aqui, tá ok? Pessoal, qual seria o nome que você vai dar para esses casos? Aqui você pode falar que o eixo X é uma reta tangente. O eixo X é uma reta tangente à parábola, tá bom? Aqui você fala que o eixo X é uma reta secante. Então, se corta só uma vez, se o eixo X corta só uma vez a parábola, o eixo X é uma reta tangente. O delta é igual a zero, existem duas raízes reais iguais. Pessoal, se o eixo X corta a parábola duas vezes em dois pontos diferentes, a gente fala que o eixo X é uma reta secante. Se é uma reta secante, corta duas vezes, o delta é maior que zero, e você pode falar que existem duas raízes reais distintas, tá bom? E nesse caso aqui, a gente fala que o eixo X é uma reta externa. Então, o eixo X é externo. E aí, se é externo, não corta, não tem raízes reais, o delta é negativo. Bom, muito bom esse quadro até aqui, hein? Muita informação aí, informação pra caramba. Sobre gráfico, eu ainda quero pegar 3 observaçõezinhas aqui, tá bom? Então, ó, observação número 1. O que eu quero que vocês tenham? Pessoal, se você fizer uma parábola com cavidade voltada para cima e o eixo Y for o eixo de simetria. Então, toda parábola tem o que a gente chama de eixo de simetria. O que significa o eixo de simetria de uma parábola? É uma reta que vai passar exatamente nesse ponto aqui, que é chamado de vértice da parábola, que funciona como se fosse um espelho, né? O que acontece de um lado acontece igual do outro. Ou seja, se você dobrar um ramo da parábola em cima do outro ramo, eles vão coincidir. Isso é chamado eixo de simetria, como se o eixo Y fosse um espelho. O que acontece de um lado acontece igual do outro. Quando o eixo de simetria coincidir com o eixo Y, o que eu quero que vocês tenham? Pessoal, nesse caso aqui, a informação que eu quero que vocês tenham é que o B é igual a zero. Então, aqui, o B é igual a zero. E se o B for igual a zero, a consequência disso é que a função vai ser f de x igual a ax quadrado mais c. O que é o c? Atenção! O c é o valor onde a reta... Errado, né? É o valor onde a parábola corta o eixo y. Sempre é no c. Então, esse valor aqui, onde corta o eixo y, é o c, que é o termo independente de x. Tá bom? Aqui eu considerei o A positivo, mas poderia ser o A negativo também, poderia ser a parábola com cavidade voltada para baixo, né? O B continua sendo zero se o eixo y fosse eixo de simetria. Bom, galera, segunda observação seria se a parábola ela passasse pela origem. Então, aqui ó, seria o eixo Y, aqui seria o eixo X. Perceba que o vértice está aqui.
O vértice não está em cima do eixo Y, então o B não é zero, tá ok? E ela passa pela origem. Bom, o que eu acabei de falar para os senhores aqui do lado é o quê? Onde uma parábola corta a origem, onde a parábola corta o eixo Y, é sempre o valor de C. Então, repetindo, C é o valor onde corta o eixo Y. Se está cortando o eixo Y na origem, o C vale zero. Essa é uma conclusão importante que você tem que ter. Então, nesse caso, o C é igual a zero, e a função f de x, ela é do tipo o quê? ax² mais bx. Além do C ser zero, uma das raízes é igual a zero, ok? Só repetindo, além do C ser igual a zero, uma das raízes é igual a zero. Isso acontece toda vez que a parábola passar pela origem. E a terceira e última observação, e talvez a mais importante das três, é, pessoal, se você fizer uma parábola e o vértice da parábola passar pela origem, ou seja, o vértice coincidir com a origem. Então, seria isso aqui. O que você vai ter? Primeira informação, se passa pela origem, conclusão, o C vale zero. Se o eixo Y é o eixo de simetria, segunda conclusão, o B é igual a zero. Então, aqui você pode falar que o B é igual a zero e o C é igual a zero. B é igual a zero porque o eixo Y é o eixo de simetria e o C é igual a zero porque passou pela origem. Então, nesse caso, essa parábola ela fica simplesmente como sendo f de x igual a ax². E é isso. É a teoria que eu separei para a aula de hoje. O resto é só fazer exercícios, tá bom? Passando, então, vamos começar a treinar. Questãozinha aqui que é na prova da UNB. A apostila dos senhores está na página 56, questão de número 12 aí, tá? Página 56, questão de número 12 da apostila dos senhores. As funções polinomiais f de t e g de t, cujos gráficos são mostrados anteriormente, que na verdade está aqui do lado, tá bom? Então, ó, o pontilhado é a função f de t e o contínuo, galera, é a função g de t. Então, você tem essas duas funções aí. Representam a sensibilidade olfativa humana em função do tempo de exposição a duas fontes odoras distintas. Então, isso é a sensibilidade olfativa humana. Considerando esses gráficos, julgue os itens de 1 a 4 e assinale a opção correta no item 5, que é do tipo C. Então, simplesmente, o que eu tenho que olhar aí? Parecem duas parábolas, né? Parecem duas parábolas. O que ele pergunta? Pessoal, será que o f de 12 é igual a 3 vezes o g de 16? Então, primeiramente, vamos encontrar quanto é que vale o f de 12, né? Pessoal, 12 no buraco. Buraco da função é o valor de x, ok? E x é o que está no eixo deitado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar o 12 no eixo deitado. Bom, 12 no eixo deitado está aqui. O que seria o f de 12? O ponto que você tem na função f é esse, ó. E esse ponto, ele nem subiu, nem desceu. Pergunto, quanto é que dá o f de 12? Quanto é que vale a imagem de 12 nessa função? Pessoal, a imagem de 12 está aqui, a imagem de 12 vale zero. Quanto é que seria o g de 12? Só para vocês entenderem. Você pega o 12, joga na função. Aqui está o ponto que tem x igual a 12. E quanto é que vale o y dele? Ó, o y dele é bem perto do 20 ali, né? Então, próximo do 20. Não dá para afirmar que é 20. Mas está ali perto do 20, o g de 12 é aproximadamente 20. Ok? Pergunto se vocês entenderam que o f de 12 é igual a zero, por favor. Beleza? Então, vamos lá. E ele pergunta se isso é 3 vezes o g de 16. Pessoal, quanto é que vale o g de 16? Bom, agora você vai pegar o 16 no eixo x, que vai estar aqui, e esse valor g de 16, você vai jogar na função g. Ah, já está na própria função g. Ou seja, o ponto que tem x igual a 16 nem subiu, nem desceu na função g. Ficou em cima do eixo x. Significa dizer, então, que a sua imagem é igual a zero. Lembrando, como é que é o nome mesmo desse 12 na função f? É o número que tem imagem igual a zero? 12 é raiz de f, f de t. Tudo bem?
E o 16 também tem imagem igual a zero. Conclusão, 16 é a raiz da função g de t. Então, esse conceito de raiz que eu quero que bater na tecla com os senhores, raiz é onde o gráfico corta o eixo x. E a raiz é um número que, se você coloca no buraco, a imagem, a resposta fica zero. Ok? Então, é isso que eu quero que vocês tenham na cabeça. Pessoal, pergunto para os senhores. Será que o f de 12, pessoal, é o triplo do g16? F de 12 é 0 e g16 é 0, o triplo de 0 é 0, o que torna o primeiro item um item correto. No intervalo do tempo t variando de 0 a 12. Atenção, toda vez que o cara define um intervalo da função, ele está definindo os valores de x, tá ok? Então, o intervalo onde a função é positiva é os valores de x onde ela é positiva. O intervalo, então, você sempre vai olhar no eixo deitado da variável, tá certo? Então, esse intervalo t, galera, variando de 0 até 12, esse intervalo t variando de 0 até 12, você vai pegar aqui, ó, bolinha aberta no 0 e indo até o 12. E no 12, bolinha fechada. Por quê? No 0 é só maior, não tem o igual, bolinha aberta. E no 12 é menor ou igual, então tem bolinha fechada, tá bom? Não pode ser 0 e pode ser 12. Existe, no máximo, um valor de tal modo que f de t menos g de t igual a 0? Ele quer que a função f de t menos a função g de t, que isso seja igual a 0. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função que está subtraindo e vou passar para o outro lado somando. Ou soma g de t dos dois lados, né? Então, vamos embora. Então, vai ficar que a função f de t vai ficar igual à função g de t. E é melhor eu olhar para cá. Não sei se os senhores têm esse conceito, mas se não tiver, é um conceito de sua importância que você não pode mais esquecer. Quando que eu olho para o gráfico de uma função e eu consigo afirmar que uma função, nesse caso f, é igual a outra função, nesse caso g? As funções vão ser iguais, olhando para o gráfico, quando os gráficos se cruzarem, quando eles se encostarem. Tudo bem? Então, ele está perguntando quantas vezes, nesse intervalo verde, o gráfico da função g se encontra com o gráfico da função f. É isso que o cara quer. E aí eu posso falar que aqui é um ponto de interseção e aqui é outro ponto de interseção. Primeiro, percebam que o primeiro ponto de interseção está no intervalo de 0 até 12 e percebam que o segundo ponto de interseção também está no intervalo de 0 até 12. Ou seja, ele está perguntando o quê? No intervalo do tempo tzinho variando de 0 a 12, existe no máximo um valor para que isso ocorra? E tem errado. Existem quantos valores? 2 valores. Quais são eles? Gente, não faço a menor ideia. Eu posso estimar que aqui é quase metade. Então, o primeiro tempo é t igual a 2, mais ou menos. E eu posso afirmar que isso aqui é um pouquinho mais que o 8. Sei lá, será que chega no 9? Próximo do 9. É uma estimativa. Mas não tem como afirmar que é 2, não tem como afirmar que é 9. Você pode afirmar que existe um valor entre 0 e 4, e existe um valor entre 8 e 12. Esse 0 e 4 próximo do meio, e esse 8 e 12 próximo do 9. Então, ó, esse conceito é importante. Funções são iguais quando os gráficos se encostam, nos pontos de interseção entre eles. Vamos lá? Vamos para o item 3, então. Se a função f de t for uma função polinomial do terceiro grau, ele não falou que era uma parábola, tá bom? Então, necessariamente f de t tem pelo menos 2 raízes reais? Pergunto. Esse conceito é importante você ter. Como é que eu olho para o gráfico de uma função e falo que as raízes são reais? Você olha para o gráfico de uma função e fala que as raízes são reais quando cortar o eixo x. As raízes reais é onde o gráfico corta o eixo x. Ele está falando de qual função? Ele está falando de uma função f de t. A função f de t eu sei que ela tem esse pedaço aqui. A única coisa que eu sei da função f de t é que ela cortou o eixo x só uma vez. Numa função do terceiro grau, ela poderia fácil fazer isso, ó, e ir para o infinito. E se ela fizer isso, ela não vai cortar o eixo x de novo.
Se ela não cortar o eixo x de novo, você não pode afirmar que tem outra raiz real. Então, no caso de uma função polinomial do terceiro grau, para esse exemplo que está aí, você não pode afirmar que tem mais de uma. Você só pode afirmar que tem uma. Por quê? Porque pode acontecer isso ou pode acontecer isso. Nesse caso, vão ter 3 reais e nesse caso só vai ter 1 real. Beleza? O que torna o item 3 um item errado. Então. A Marina já deve ter falado isso com os senhores. Deixa eu só colocar aqui. Importante. As raízes complexas imaginárias de um polinômio de coeficientes reais sempre aparecem aos pares. Ela e o conjugado. Sempre, sempre. Tudo bem? Sempre aparecem aos pares. Então, o que eu quero que vocês tenham na cabeça? Se você tem um polinômio do terceiro grau e uma raiz for complexa imaginária, com certeza você vai ter outra, que é o seu conjugado. Tudo bem? Então, num polinômio do terceiro grau, é impossível você ter apenas 2 raízes reais. Porque se essas duas forem reais, a terceira vai ser complexa imaginária, que não pode, porque não tem a opção do conjugado. Tudo bem? Então, num polinômio do terceiro grau, ou você tem apenas uma real, ou as 3 são reais. Entenderam o que eu falei? Isso é de polinômios. A Marina vai trabalhar isso com vocês ainda, tá? Mas só adiantando as coisas. Mas se você quiser fazer alguma pergunta, abre o seu microfone ou vá lá no chat, fica à vontade. Professor, é ou uma real ou as duas? As opções são uma real e 2 complexas imaginárias conjugadas. Aí o gráfico seria esse fazendo a voltinha antes de encostar, tá vendo? Uhum. Nesse caso, você tem uma real e 2 complexas imaginárias. Ou você pode fazer o quê? O gráfico vira aqui, cortar ali embaixo. Ou 3 reais. Tá bom, obrigada. Não tem outra opção para uma equação polinômio do terceiro grau. Isso é cobrado direto na prova, tá? Tem que ter esse conceito. Tá. Bora lá. Bora para o item 4, então. Se a função f de t for uma função polinomial do segundo grau. Olha aí. Agora ele falou, se essa função for uma parábola, tá bom? Em que a, b e c são constantes reais, o cara pergunta para nós, nesse caso, o valor de c é maior que zero? Ele quer o valor de c. Quem é o valor de c, pessoal? C é esse coeficiente. C é o termo independente de x. E o que significa o termo independente de x? Onde o gráfico corta o eixo y. Então, eu quero pegar de novo a função f de t, que é essa parábola. E dessa função f de t, onde o gráfico corta o eixo y. Porque esse é o valor de c. Tudo bem? Tem que ter isso. Quanto é que vale o c? Gente, o c eu não sei quanto vale exatamente, mas com certeza é um pouquinho mais que 10. Eu pergunto, o c é maior que zero? Aí é certo. Não sei quanto ele vale. Mas com certeza o c é maior que 10, tornando, com certeza, o c é maior que zero, tornando o item 4 positivo. Vamos lá. Vamos para o último item, item 5 da questão. Diz, considere que a função g de t seja também uma função do segundo grau. Olha lá. Então, ele também quer que a função g de t seja uma parábola. Ok? Em que a, b e c são constantes reais. Então, é um polinômio de coeficientes reais. E θ1 e θ2 são as raízes da função, da equação g de t igual a zero. Ou seja, da função g de t, né? θ1 e θ2 são as raízes. O θ1, ele é menor que o θ2. Ou o θ2 é maior que o θ1. Beleza? Nesse caso, se g de 6 for o valor máximo da função g de t, então... então vamos lá, vamos tentar entender o que esse cara quis falar para a gente. Bora. Primeiro, ele quer que você considere que essa função que esteja aqui é uma função polinomial do segundo grau, tá bom? Se essa função é uma função polinomial do segundo grau, significa dizer, então, que esse gráfico vai ser uma parábola. Ele disse para a gente que existe um valor máximo dessa função. G de 6 é o valor máximo dessa função. E esse 6 aqui é o valor de x. O valor máximo dessa função é esse ponto chamado de vértice, que vai ser o grande objetivo da nossa próxima aula, vai se tratar sobre o vértice, tá? Não falei dele hoje, mas na próxima aula a gente vai fazer um resumo teórico dele completo.
Mas, ó, ele falou que esse número que está aqui embaixo, ó, esse número que está aqui embaixo é 6. Porque é exatamente no g de 6 que tem o valor máximo. Ok? O que mais que ele falou? Ele falou que θ1 e θ2, pessoal, são as raízes dessa função. O que seriam raízes? Raízes é onde esse gráfico corta o eixo x. Então, se eu continuar essa parábola aqui para trás, ó, você vai ter que o θ1 vai ser esse número aqui, onde corta o eixo x, e θ2 vai ser esse número aqui, onde corta o eixo x. Tranquilo? Olha o conceito. Olha o conceito. Já caiu várias vezes na prova do Enem. Fica atento. Essa reta que passa pelo vértice, essa reta recebe o nome de eixo de simetria, como eu já havia mencionado na parte teórica. O eixo de simetria é se você dobrar a parábola, o que acontece de um lado acontece igualzinho do outro. Ou melhor dizendo, pessoal, se você pega aqui, ó, esse tamanho até aqui, é igual a esse tamanho até aqui. Então, esses dois tamanhos são iguais, ó. Então, o tamanho aqui, esse tamanho, é igual daqui para lá. Se os tamanhos são iguais, significa dizer que o 6 é exatamente o ponto médio entre as duas raízes. O ponto médio do segmento definido por θ1 e θ2 como extremos. E aí eu quero que vocês lembrem da geometria analítica. Lá na geometria analítica, a gente falou que ponto médio é encontrado como? Fazendo a média aritmética dos valores extremos. E é isso que eu vou usar aqui, tá bom? O que eu vou usar aqui? Eu vou falar que esse 6 é exatamente o ponto médio do segmento formado entre as raízes. Então, 6 é a média aritmética das duas raízes. Conceito de suma importância que cai em diversas provas de vestibular, usando esse eixo de simetria da parábola. Então, vamos lá. O que eu vou fazer, então? Vou substituir o θ2 que eu já tenho. A raiz θ2 vale 16. Então, 6 vai ser igual à primeira raiz θ1 que eu quero descobrir, mais a segunda raiz que eu já tenho, que é 16, dividido por 2. Vamos lá? Multiplica por 2 os dois lados, vai ficar 6 vezes 2, ou seja, passa esse 2 para o outro lado. 12 é igual a θ1 mais 16. E agora subtrai o 16, né? Subtraindo o 16, o θ1 vai ser igual a menos 4. Então, essa raiz é menos 4, o x do vértice vale 6, essa raiz é 16. E aí você tem o papo do eixo de simetria. E o que torna certa para nós aqui, galera, resposta letra C. O θ1, ele vai ser igual a menos 4. Vamos lá. Segunda questão da aula de hoje, passando então, por favor. Questão número 15, da página 57 da apostila dos senhores. Também caiu na prova do Enem. A secreção de insulina em função da concentração de glicose obtida experimentalmente em ratos pode ser descrita pela função f de x. Quem é a função f de x? É a função p de x dividida pela função q de x. Em que p de x e q de x são polinômios do segundo grau, ou seja, são funções quadráticas. Seus gráficos são parábolas, que satisfazem as seguintes condições. Então, primeira condição aí, ele fala aí, ó. Primeira condição. Pessoal, p de x tem raiz dupla em x igual a 0 e o p de 10 é igual a 3.000. Eu queria parar aqui e eu queria desenvolver essa parte com os senhores dessa informação. O que significa falar que p de x tem raiz dupla em x igual a 0? Pessoal, quantas raízes tem um polinômio do segundo grau? Duas raízes, x1 e x2. Duas raízes, ok? E ele falou que a raiz é dupla. O significado disso é que as raízes são iguais, tá? Uma raiz é dupla, significa dizer que o zero é a raiz do polinômio duas vezes. Então, a primeira raiz, x1, é igual a 0, e a segunda raiz, x2, é igual a 0. Isso significa raiz dupla. Tudo bem? Como é que eu faço para encontrar um polinômio conhecido as raízes? Para você montar um polinômio conhecido as raízes, usa a forma fatorada do polinômio. E como é que é a forma fatorada mesmo? A forma fatorada é A, que multiplica x menos a primeira raiz x1, que multiplica x menos a segunda raiz x2.
Ou seja, já sei que a primeira raiz x1 vale 0, já sei que a segunda raiz x2 vale 0, então significa dizer que esse polinômio p de x, ele vai ser de que tipo? Vai ser a que multiplica x, que multiplica x. Se você preferir, ax ao quadrado. Conclusão, o b e o c são iguais a 0. Mas é óbvio, se tem raiz dupla, pessoal, significa dizer que a parábola ela vai tangenciar o eixo x, porque a raiz é dupla. Toda vez que as raízes são duplas, tangencia, elas são iguais, tá bom? Mas ela tangencia onde? No zero, ou seja, o eixo y é o eixo de simetria. Então, o b vale 0 porque o eixo y é o eixo de simetria, e o c vale 0 porque passa pela origem. Cara, é muito conceito, hein, pessoal? Muito conceito. Se vocês tiverem todos os conceitos na cabeça, vocês vão arrasar, vocês vão detonar. Bom, minha pergunta agora, então, é como é que eu faço para encontrar esse valor de A aqui, ó? O que eu tenho que fazer para encontrar o A? Pessoal, para encontrar o valor de A, eu vou usar essa outra informação, ó. P de 10 igual a 3.000. Tá bom? Como é que eu uso essa informação? Essa informação, o cara está me falando o seguinte, que se você colocar 10 no buraco da função, a resposta é 3.000. Então, escreva essa função em forma de buraco. Escrever essa função em forma de buraco seria A vezes, buraco é sempre o valor de x, né? Buraco ao quadrado igual. Repetindo, o que o problema falou para nós? Que se eu colocar 10 no buraco, a resposta é 3.000. Conclusão, A vezes 10 ao quadrado dá 100 igual a 3.000. Dividir por 100, basta cortar 2 zeros, o A igual a 30. Conclusão final, a função P, que depende da variável x, é igual a 30x ao quadrado. Essa era a primeira informação, primeiras conclusões. E é assim que você usa a forma fatorada, tá bom? Lá na teoria, quando eu falei para vocês, talvez agora fique exemplificado e fique claro. Você vai usar a forma fatorada toda vez que você quer encontrar a lei de formação da função conhecida as raízes. Se eu sei quais são as raízes, forma fatorada. Ok? Segunda informação que o problema nos deu. A segunda informação que ele falou foi essa, ó, pessoal. X igual a 0 é a abscissa do vértice da parábola de Q de x. Ele falou que o Q de 0 vale 50 e o Q de 5 vale 75. Ok? Então, vamos lá. X igual a 0 é a abscissa do vértice da parábola. Como é que eu interpreto isso, por favor? Interpreto isso da seguinte maneira. Vamos supor que essa parábola seja com cavidade voltada para cima, nem precisa ser para cima, tá bom? Vamos supor. Esse ponto é o vértice. E se você pegar o vértice e colocar no eixo x, esse valor é 0. Se o x do vértice vale 0, quer dizer que o eixo y passa pelo x do vértice. É isso que essa informação me dá. Repito, se o x do vértice é igual a 0, o eixo y passa pelo vértice. Ou seja, o eixo y coincide com o eixo de simetria. E toda vez que o eixo y coincide com o eixo de simetria, o b vale 0. Então, olha lá, pessoal, a função q de x é uma função quadrática. Então, ela pode ser escrita da forma ax² mais bx mais c. Dessa informação que acabei de colocar aqui, você conclui que esse b é igual a 0. Todos concordam com o que eu falei? Próxima informação. Q de 0 é igual a 50. Q de 0, galera, significa dizer que o x vale 0. Então, quando o x for 0, qual é a resposta? 50. Então, ele está me falando que esse valor é 50. Conclusão. 50 é onde o gráfico corta o eixo y. E a gente acabou de ver que a função sempre corta o eixo y no valor de c. Então, c é igual a 50. Então, já podia colocar direto, ó, c igual a 50. Sem fazer conta nenhuma. Simplesmente tendo a parte teórica na cabeça. Tá bom? Você ganha tempo com isso. Ah, Luiz, eu não ia sacar isso na hora da prova. Bom, esse é um dos papéis que eu estou tendo aqui. Um dos papéis que eu estou tendo aqui é tentar te explicar algumas coisas que na hora da prova talvez você não pensasse sozinho. E aí você vai estudar isso, até que isso entre na sua cabeça e fique claro, você consiga fazer essas coisas. Tá bom? Mas tinha uma outra maneira de fazer isso. Vamos falar que você não tinha percebido que o C é igual a 50. Tá? E aí, como é que você usa essa informação? Bom, essa informação está me falando o seguinte, ó, que se no buraco eu colocar 0,
A resposta é igual a 50. É isso que ele me falou. Então, faça a função em forma de buraco. Vai ser A vezes buraco ao quadrado, mais o B é zero por causa do eixo de simetria, então colocar mais C igual. Se no buraco da função eu colocar 50, se no buraco da função eu colocar 0, a resposta é igual a 50. Fazendo essa conta, 0 ao quadrado dá 0, 0 vezes A, isso aqui dá 0. Pessoal, você vai zerar esse termo e você chega naquilo lá, ó, C igual a 50. Fazendo conta, tudo bem? Mas, repito, não queria que vocês fizessem conta. Eu queria que vocês pensassem nisso como sendo o quê? X igual a 0. X igual a 0 é onde está em cima do eixo Y. Se o x igual a 0 é 50, quer dizer que esse valor aqui é 50. É onde o gráfico corta o eixo Y. Se é onde o gráfico corta o eixo Y, o C vale 50. E a última informação que o problema me dá é que o Q de 5 é igual a 75. Então, de novo, escreva a função em forma de buraco. Então, vai ser A vezes buraco ao quadrado. O B vale 0, então já zerei. O C, já vou colocar que o C vale 50, igual. Essa informação está me falando que se no buraco eu colocar 5, então coloca 5 no buraco. A resposta dá 75 igual a 75. Então, vamos continuar. Pessoal, 5 ao quadrado vai ficar 25 vezes A, é igual. O 50 passa para o outro lado subtraindo. 75 menos 50, isso dá 25. Daqui você conclui que o A é igual a 1. Que o 25 passa dividido, né? 25 dividido por 25, o A é igual a 1. Beleza? Quem vai ser a função Q que depende da variável x? Essa função Q que depende da variável x vai ser igual a ax quadrado. O A dá 1, então ficou só x quadrado, mais bx, o B é 0, então some, mais o C, que é igual a 50. E essa era a primeira coisa que eu tinha que fazer nessa questão, era encontrar a lei de formação da função P de x, igual a 30x quadrado, e a lei de formação da função Q de x, que é igual a x ao quadrado mais 50. E agora os itens ficam bem fáceis mesmo. Acho que a parte difícil era essa. Bom? Vamos lá. O que o cara pergunta para a gente aí? Item 1. Pessoal, o P de 5 é superior a 900? Então, vamos embora. P de 5. O P de 5 é colocar 5 no buraco da função P. Então, P de 5 vai ser igual a 30 vezes buraco ao quadrado. E no buraco você coloca 5. Então, vai ficar que o P de 5 vai ser igual a 30 vezes 5 ao quadrado dá 25. Então, P de 5 vai ficar igual a 75 com 0, 750. Ele pergunta, é superior a 900? Item 1, item errado. Item 2, o Q de 25. O que seria o Q de 25? Colocar 25 no buraco agora da função Q. 25 nesse buraco. Então, vai ficar aqui o Q de 25. Deixa eu colocar Q de buraco. O buraco é sempre o x, tá bom? É igual a x ao quadrado mais 50. E ele quer que no buraco da função você coloque agora 25, né? Então, vai ficar que o Q de 25 é igual a 25 ao quadrado dá 625 mais 50. Então, eu concluo que o Q de 25 dá 675. Ele pergunta, é inferior a 700? O item é correto. E esse último item eu vou precisar passar a página aí, pessoal. Vamos lá. Só repetindo aqui. Quem vai ser a função P de x? Alguém consegue me falar aí, por favor? A P de x é igual a quem? 30x quadrado, se eu não me engano, é isso? E quem é a função Q de x? Galera, a função Q de x é igual a x ao quadrado mais quanto? Verifica para mim aí. X ao quadrado mais 50. Beleza. X ao quadrado mais 50. Vamos para o último item, item 3. Item 3. A diferença entre o F de 50 e o F de 30 é superior a 4% do F de 50? Então, primeiramente, vamos fazer o F de 50. E cuidado, agora ele quer o F. Pessoal, quem é o F de x? Olha, ele falou aqui, ó. Então, quem vai ser o F de 50? Pessoal, o F de 50 é dado pelo P de 50 dividido pelo Q de 50.
Isso é o F de 50. Tudo bem? Então, o que eu vou ter que fazer? O P de 50, o Q de 50, e eu vou ter que dividir um pelo outro. Então, vamos lá. Quem vai ser o P de 50? Então, vamos embora. P de 50 é igual a 30 vezes 50 ao quadrado. Então, vai ficar igual a 30 vezes 50 ao quadrado é 25 com 2 zeros. Isso aqui vai ficar 75 com 3 zeros. Esse é o P de 50. Então, vamos lá. O F de 50 vai ficar igual a, em cima, o P de 50, que deu 75 com 3 zeros, dividido pelo Q de 50. Então, vamos embora. Quem que é o Q de 50? Vamos fazer aqui. O Q de 50 é igual a 50 ao quadrado, mais 50. Então, o Q de 50 é igual a 50 ao quadrado é 25 com 2 zeros, mais 50. O Q de 50 deu 25, 50, 2.550. Eu vou colocar esse aqui embaixo. E aí, você me fala fácil, fácil, quem é o F de 50? Pessoal, quem é o F de 50? Pega a calculadora aí, né? Vamos lá. Vai ficar 75 com 3 zeros, dividido por 2.550. Ixi, deu 29,41. Vamos colocar aí? Esse é o F de 50. Bora, bora. Vamos lá. Quem é o F de 30 agora? F de 30. Para encontrar o F de 30, de novo, usa essa aqui, tá? Essa aqui que eu estou colocando em verde aqui, ó. O F de 30 é o P de 30, dividido pelo Q de 30. Vamos atrás do P de 30. Vamos lá? Quem vai ser o P de 30? Coloca 30 no buraco da função P. É 30 vezes 30 ao quadrado. Então, o P de 30 vai ficar 30 vezes 900. O P de 30 vai ficar igual a 3 vezes 9, 27. 27 com 3 zeros, 27.000. Dividido pelo Q de 30. Vamos lá. Coloca 30 agora no buraco dessa função aqui, né? O Q de 30 vai ser 30 ao quadrado mais 50. 30 ao quadrado dá 900 mais 50. O Q de 30 dá 950. Então, dividido por 950 aqui embaixo. Vamos embora. Pega de novo a calculadora lá. Vamos fazer essa continha. 27.000, 27 com 3 zeros, dividido por 950. Isso vai dar 28,42, né? Beleza. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é o quê, pessoal? A diferença entre o F de 50 e o F de 30. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é F de 50 menos F de 30. F de 50, 29,41, menos o F de 30, 28,42. Vamos lá? 29,41 menos 28,42. Isso dá 0,99 aproximadamente. E agora? Agora eu vou fazer 4% de F de 50. Segunda conta, 4% de F de 50. Você transforma 4% em porcentagem, em número decimal, fica 0,04, vezes o F de 50, que é 29,41. Fazendo essa conta, 29,41 vezes 0,04. Isso dá 1,17. Pergunta, ele está perguntando, a diferença é maior, é superior? Pessoal, essa diferença deu menor, né? Então, o último item é o item errado. E é isso. Foi isso que eu preparei para os senhores hoje aí. Só para os senhores entenderem, próxima aula, vou continuar nesse capítulo. E é a parte mais importante desse capítulo, que eu vou falar exclusivamente sobre o vértice da parábola. Ok? Então, gente, vou ficar ainda essa aula. Lá no Classroom, eu selecionei algumas questões que os senhores devem fazer nesse capítulo. Então, siga as orientações que estão lá, ok? E aí, semana que vem, a gente está de volta no mesmo horário para fazer o mesmo capítulo, só que com outra parte, que é a parte de vértice. Valeu, gente. Brigadão por hoje e até mais ver.